que enchem a nossa alma de inspiração. Nós temos ouvido a Tua palavra que nos encoraja, e nesta noite nós pedimos que Tu continues falando conosco. Nós nos quedamos a Teus pés, sabedores que não somos merecedores da Tua graça, não somos merecedores da Tua misericórdia, mas Tu sempre, Senhor, nos agracia por toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nessa noite nós já somos mais do que abençoados, Pai. Que nós possamos nos render completamente à ação do Teu Espírito Santo, que nós possamos cada vez mais estarmos cientes, Pai, de que ser cheios do Espírito Santo é uma condição, de acordo com as escolhas que nós fazemos, de acordo com as decisões que nós tomamos, de acordo com as atitudes, ó Pai, nós temos a cada instante, para que as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas estejam de acordo com a Tua vontade, para que assim possamos ter o completo domínio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nessa noite nós repreendemos tudo que seja contrário à Tua palavra, Senhor, tudo que não provenha de Ti, e que nessa noite nós possamos experimentar da Tua graça mais ricamente abundante nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada uma das famílias aqui, abençoa cada um dos lares representados, abençoa cada uma das vidas, Pai. Se há alguém enfermo com alguma doença, alguma dor, nessa noite, nessa hora, eu repreendo em nome de Jesus, declarando cura, declarando bem-estar, declarando a vida que há em Ti, Jesus. E assim que nesta noite nossas mentes, corações, consciências estejam repousados, tranquilos na Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 13. Juízes no Antigo Testamento, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos neste capítulo, depois nós leremos alguns versículos no capítulo 14 e também no capítulo 16, tá bom? Para nós não lermos todos esses capítulos, eu escolhi alguns versículos somente desses capítulos. Juízes capítulo 13, os versos de 1 a 5, que já está projetado, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, mas não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Agora, vamos pular para o versículo 24. Versículo 24 a 25, diz assim: a mulher deu à luz um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mananedã, entre Zorá e Estaol. Agora o capítulo 14, versículos 1 a 9. Sansão desceu a Tímina, e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximavam das vinhas de Tímina,
De repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora vamos para o capítulo 16, dos versículos 1 até o 5. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-la, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. No século XIX, os Estados Unidos foram praticamente chacoalhados espiritualmente pela vida de um homem, um grande evangelista de nome Moody. Esse homem chamado Moody, grande evangelista nos Estados Unidos no século XIX, ele levava uma vida comum, uma vida como qualquer um de nós, um cristão que ia à igreja normalmente, fazia os seus deveres e tudo mais. Mas uma certa vez ele ouviu uma frase de um sapateiro, e o sapateiro, ao consertar os seus sapatos, olhou para aquele jovem simples e disse assim: olha, Moody, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com, por e através de uma pessoa totalmente rendida ao seu Espírito Santo. Ao ouvir essa frase, Moody disse: eu quero ser este homem. Eu decido a partir de hoje ter a minha vida totalmente rendida ao Espírito Santo. E a partir dali, a vida de Moody mudou. E se vocês nunca ouviram falar dele, muitos aqui certamente já ouviram, pode procurar na internet os livros de Moody sobre a ação do Espírito Santo, sobre o fogo do Espírito Santo, sobre ter uma vida rendida, submissa ao Espírito Santo, e vocês verão como Deus usou a vida desse homem. Nos primeiros sermões dessa série sobre uma vida vitoriosa vivendo cheio do Espírito Santo, nós falamos sobre as relações domésticas e a vida vitoriosa cheia do Espírito Santo dentro do âmbito familiar. Nós falamos que para o marido ser cheio do Espírito Santo, ele precisa primeiramente amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a sua igreja, ou seja, entregando-se a ela, dando a vida por ela. Nós dizemos que da mesma maneira as esposas, para serem cheias do Espírito Santo, primeiro passo é em casa ser submissa ao seu marido. Falamos sobre os filhos, se desejarem ser cheios do Espírito Santo, a primeira condição é eles obedecerem aos pais, da mesma forma os pais respeitarem os filhos. Eu poderia ainda citar, dentro do âmbito familiar, a relação entre irmãos se sujeitando-se uns aos outros e vivendo em harmonia dentro do lar. No segundo sermão da série, nós falamos sobre a vida vitoriosa, vivendo cheio do Espírito Santo, já fora do ambiente familiar. Eu disse que a vida vitoriosa, vivendo cheio do Espírito Santo, é composta de um tripé, sendo o louvor,
a gratidão e a submissão às bases dessa vida vitoriosa. O louvor a Deus, a gratidão a Deus por todas as coisas e a vida em submissão ao outro. E eu frisei bem que o outro é qualquer outro. Se nós nos sujeitarmos, nos submetermos, não ao ponto de ferir a nossa submissão a Deus, nós também estaremos dando um grande passo para sermos cheios do Espírito Santo. E fora ainda do âmbito familiar, dentro dessa relação de submissão, eu poderia citar, e não citei, a submissão de empregados para com seus chefes, para com seus patrões, para com seus superiores. Também é condição para o cristão ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, viver uma vida em submissão também com relação aos seus patrões, aos seus senhores, aos seus chefes, aos seus superiores. Tem gente que pensa que a vida cheia do Espírito Santo é só você vir ao culto, louvar, adorar, falar em línguas estranhas, se emocionar, e aí você sai cheio como se você fosse um vaso, o Espírito Santo fosse um fluido, fosse um líquido, e você se abastece para dobrar a esquina e ali começar a se esvaziar através das atitudes que nós tomamos. Não. O enchimento do Espírito Santo, ele não se dá através de emoção, ele não se dá através dos seus sentimentos, ele se dá através de você tomar as decisões corretas, de você tomar as atitudes certas, de você agir constantemente de acordo com a vontade do Senhor. Nós falamos também sobre um exemplo de um cristão cheio do Espírito Santo no Novo Testamento, que foi Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele foi tão cheio do Espírito Santo que ele foi capaz de morrer alegremente, morrer agradecido a Deus por todas as coisas, pregando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de um homem no Antigo Testamento que teve a sua vida dominada pelo Espírito Santo. Enquanto ele teve a sua vida dominada pelo Espírito Santo, sujeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo lhe concedia vitórias, o Espírito Santo lhe concedia êxito, concedia virtude. Mas a partir do momento que ele passou a ter as suas escolhas erradas, a tomar as decisões incorretas, o Espírito Santo se afastava dele. Eu disse que no Antigo Testamento não era toda pessoa que era cheia do Espírito Santo, completada pelo Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, habitava, dominava, enchia três classes de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. E quando não havia rei em Israel, foi um tempo que os juízes é quem julgavam, os juízes é quem lideravam a nação de Israel. Não havia rei, e para que cada um fizesse aquilo que queria, Deus instituía juízes, e esses juízes eram os líderes das nações. Então o Espírito Santo também enchia, também habitava, também dominava sobre a vida dos juízes. Um dos juízes que houve sobre Israel, ele teve o nome de Sansão. Sansão quer dizer ensolarado. Ele era filho de um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, cuja mulher era estéril. Mas como Deus ele é especialista em operar onde não há condições, em fazer milagres onde existe um impossível, Deus fez com que essa mulher gerasse esse filho, e o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: olha, você terá um filho, esse filho será nazireu, que quer dizer consagrado desde o ventre. Algumas restrições ele terá que observar se quiser ser cheio do Espírito Santo. E entre as observações que ele tinha, entre as restrições que ele tinha que observar, uma delas era não beber vinho nem bebida qualquer fermentada, não tocar em nada impuro, e que nenhuma navalha passasse sobre os seus cabelos, sobre as suas barbas. Ele tinha que ter os cabelos longos, a barba longa, era um sinal de que ele era um nazireu consagrado a Deus. E o menino nasceu, o menino cresceu, foi cheio do Espírito Santo, começou a realizar milagres, virtudes. Uma certa vez ele feriu um exército de 1000 homens, segurando a cabeça de um jumento, uma queixada de jumento como uma arma. Ele feriu a 1000 homens.
Outra vez ele arrancou os portões de uma cidade, que eram portões muito pesados, juntamente com seus batentes, e ele assim foi dando demonstrações de força, demonstrações que o Espírito do Senhor estava agindo nele e por ele. Mas a partir de um certo momento na vida de Sansão, ele começou a tomar decisões erradas, ele começou a fazer escolhas através da sua própria vontade. Uma das coisas que a gente pode observar na vida de Sansão é que havia um território onde Deus agia nele, através dele, Deus usava, quando ele se achava entre Manedã, entre Zorá e Estaol. Mas a partir do momento que ele começou a sair daquele território, a sair daquela região, a sair daquele local onde ele devia atuar, ele começou a fazer escolhas erradas. Diz que uma certa vez ele foi até a terra dos filisteus. Os filisteus eram o povo mais odiado, que mais odiava os judeus, que mais era inimigo dos judeus. Os filisteus, uma coligação de 5 nações que batalhavam, pelejavam contra Israel. E uma certa vez ele se apaixonou por uma das moças de lá, de entre os filisteus, e seus pais perguntaram para ele: mas será que não havia, Sansão, qualquer uma outra moça dentro do nosso território, dentro da nossa circunvizinhança, dentro do seu povo, Sansão, que você pudesse estar apaixonado? Não, meu pai, essa que eu escolhi, essa que eu quero. Sansão começou a fazer escolhas erradas. Ele desceu até aquele território dos filisteus, ali ele matou um leão, rasgando de alto até abaixo. E quando ele voltou ao local onde ele deixou o leão morto, ele encontra um enxame de abelhas dentro do leão, formando favos de mel, e ele foi e comeu um daqueles favos. Ele estava ali quebrando uma das condições, um dos critérios que o anjo disse a ele, ou seja, Sansão, você não poderá tocar ou comer nada impuro. E ele comeu do favo de mel que estava dentro do cadáver do leão. Repare bem, que ele já tinha tomado uma escolha errada, ele já tinha feito uma decisão errada ao escolher uma moça entre os inimigos de Israel para ele se casar. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e é sempre assim. Nunca uma pessoa ela cai de uma só vez, ela vai caindo de um abismo para outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo, até que a queda se completa. E assim continuou o ciclo dos fracassos na vida de Sansão. Outra vez ele foi até um território que também não era para ele estar, e ali ele se afeiçoou por uma prostituta. Ali ele também se casou com Dalila, e ali houve a derrocada final de Sansão. Quando descobriram o segredo da sua força, quando passaram a navalha sobre os seus cabelos, e agora ele se viu escravo do povo filisteu. E o Espírito Santo já não podia mais atuar como atuava na vida de Sansão no começo. O Espírito Santo já não se apossava totalmente da vida de Sansão. E agora ele se torna um joguete na mão dos filisteus. Queridos, você pode estar pensando assim: mas o que a nossa vida tem a ver com esse juiz de Israel lá dos tempos antigos, quando eles lutavam contra os filisteus queriam dominá-los? O que nós temos a ver com esse povo? O que a minha vida tem a ver com a vida de Sansão? Tudo a ver, porque o tripé das decisões, das escolhas e das atitudes que nós tomamos também estava presente na vida de Sansão. E dessa forma ele caiu. Dessa forma ele não teve uma vida vitoriosa, vivendo cheia do Espírito Santo. Por quê? Ele não tomou as decisões corretas, não tomou as atitudes corretas, não ficou na vontade de Deus, não foi pelo caminho que Deus lhe orientara. E assim é conosco, queridos. Quando nós tomamos atitudes incorretas, quando nós fazemos decisões, escolhas erradas na nossa vida,
nós nos esvaziamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem o domínio sobre as nossas vidas. Ele não está exercendo controle, porque nós estamos levando uma vida autônoma. Nós estamos levando uma vida segundo a nossa vontade. Um cristão, para ser bem sucedido na vida, guarde bem isso, ele precisa submeter a Deus todas as escolhas da sua vida, até as mais simples, desde as mais simples até as mais complexas. O cristão, para ser bem sucedido, ele precisa submeter a sua vontade ao Senhor nos seus mínimos detalhes. Toda decisão, por menor que seja, porque uma decisão pequena, uma decisão que parece ser de pequena monta, que parece não ter muito a ver, parece que não vai ter muitas consequências, é geralmente nas pequenas decisões, é geralmente nas pequenas escolhas que nós fazemos que vão gerar as grandes consequências na nossa vida. Como você tem feito suas escolhas, meu querido? Como você tem tomado as decisões na tua vida? Você tem submetido a sua vontade à vontade do Senhor? Muitas vezes isso cria um conflito na nossa vida, porque muitas vezes nós já temos uma vontade pré-estabelecida e nós estamos querendo que a vontade do Senhor coincida-se com a nossa vontade, venha coincidir-se, mas muitas vezes a vontade do Senhor não se coincide com a vontade nossa, e aí acabamos entrando num conflito, e aí acabamos como que querendo convencer a Deus que a nossa vontade é melhor que a dele, que a nossa escolha é melhor do que a dele. Mas, queridos, Deus, ele sempre tem o melhor. Nós muitas vezes escolhemos aquilo que é bom, mas Deus escolhe aquilo que é o melhor. Nós muitas vezes pensamos que o nosso bom é o melhor, mas não. O melhor para a nossa vida é o melhor de Deus, é aquilo que Ele escolheu para nós, é a sua decisão para a nossa vida. Então, por isso que nós não podemos ter medo de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, porque a palavra de Deus em Romanos 12, versículos 1 e 2 diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e o Senhor vai realizar na nossa vida essa vontade boa, perfeita e agradável se nós nos submetermos a Ele. Portanto, não tenha medo da vontade do Senhor, deixa que o Senhor faça a escolha correta. É claro, queridos, que Deus não pode, Ele poderia, mas Ele não quer nos teleguiar como robôs. Ele quer que nós nos submetamos à nossa vontade, à vontade dele, à nossa própria livre escolha. Ele não quer nos teleguiar, Ele não quer nos conduzir como uns robôs autômatos, não, Ele quer que nós venhamos a decidir de uma forma que nós submetamos a nossa vontade a Ele e não venhamos questionar. A palavra de Deus em Isaías 64 diz que o barro jamais pode dizer ao seu oleiro: por que tu me fazes assim? Por que tu não me fazes daquele outro jeito? Por que, Senhor, tu conduzes assim? Por que não fazes daquela forma? Nós somos apenas barro, o Senhor é o nosso oleiro, e agora a nossa vida está nas mãos de Deus. A partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele, a nossa vida passa a ser totalmente, inteiramente dele. E Ele vai fazer da nossa vida, modelar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Compreenderam, queridos? Por isso que as escolhas que nós fazemos são de uma suma importância. Nós não podemos deixar de pensar nisso, decidir conforme a vontade de Deus nos mínimos detalhes, porque um passo errado vai chamar a um abismo vai chamar outro abismo, e quando nós vemos já não temos mais condições de voltarmos àquele ponto central da vontade de Deus. E alguém já disse, o lugar de maior segurança nas nossas vidas é o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, colocados exatamente na posição que Ele deseja para nós, aí nós estamos em plena segurança. Mesmo que o mundo esteja desabando ao nosso redor, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, aí é o lugar de maior segurança para as nossas vidas.
Deus se torna um refúgio, uma fortaleza nas nossas vidas, e aí nós podemos estar tranquilos, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Pobre Sansão, de um homem cheio do Espírito Santo, de um líder da nação, ele morre escravizado, morre com os 2 olhos vazados, cego, e virou um brinquedo na mão dos seus inimigos. Essa é a condição que nós acabamos por ficar quando nós não temos uma vida submetida ao Espírito Santo. Ou nós submetemos a nossa vida ao domínio do Espírito Santo, ou nós somos controlados por Satanás. Não tem como. Ou nós servimos ao Senhor, ou servimos ao outro. A Bíblia diz que jamais nós podemos servir a 2 senhores. Ou nós temos a nossa vida sob o domínio do Espírito Santo, ou então nós somos dirigidos pela nossa carne ou por Satanás. Invariavelmente, quem tem a sua vida dirigida pela sua carne vai estar fazendo a vontade de Satanás, que também tem interesse nisso. Então, vejam só a importância de nós termos a nossa vida submetida ao domínio do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos submetidos ao domínio do Espírito Santo, estamos submetidos à vontade de Satanás, à vontade do inimigo. Qual é a nossa escolha hoje? Para finalizarmos, queridos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, colocando sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, sobre os nossos lombos a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e estando sempre defesos pelo escudo da fé, para que possamos aplacar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículos 10 em diante. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só, queridos, finalmente, completando aí o tripé da adoração e louvor, da submissão e da gratidão, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, porque esta armadura de Deus vai fazer com que nós estejamos protegidos contra todas as setas inflamadas do maligno. É interessante que na antiguidade os soldados, eles usavam um escudo que era totalmente banhado, totalmente untado de um óleo que tinha o poder de apagar quando os inimigos lançavam setas, flechas com fogo, setas, flechas inflamáveis. Era assim, muitas vezes os inimigos lançavam flechas, setas, e essas setas vinham com fogo. E para aplacar este fogo, eles usavam escudos untados com um óleo que tinha um poder, capacitava de apagar aquele fogo das setas do inimigo. Na nossa vida é assim, queridos. O escudo da fé serve para aplacar aqueles dardos inflamados do maligno. Sabe quando você está bem, você amanhece bem, você está num dia legal, você está louvando, adorando ao Senhor, de repente
Alguma coisa